E aí pessoal do canal, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo aí pra gente trocar uma ideia sobre prescrição de exercício, especificamente sobre avaliação física. E hoje a gente fala de força muscular, como avaliar a força, se é que a gente quer avaliar a força. Às vezes nós estamos falando de hipertrofia muscular. Então qual é a diferença entre força e hipertrofia? Quais são os testes? Como é que a gente coleta essas medidas para que a gente possa de fato fazer a avaliação e a partir daí tomar a decisão do que fazer com o sujeito que nos contrata, ok? Se você se inscrever no canal, vale a pena porque dá para você ter uma noção na ordem que esses vídeos são postados. Então, se inscreve lá, dá essa força pra gente. Se possível, deixa um likezinho aí, caso tenha gostado, evidentemente, para que esse assunto possa circular. A maior confusão que as pessoas fazem entre força e hipertrofia é achar que elas são a mesma coisa, quando na verdade elas não são. Então, se a gente resgatar um pouco aí o conceito, né, a força muscular, ela é a capacidade do músculo ou de um grupamento muscular, né, de contrair-se contra uma resistência. É para isso que a gente tem que desenvolver a força muscular. Você tem uma resistência a ser vencida, seja no seu cotidiano, toda hora que você puxa, empurra, pula, né, por ou algum objeto, e isso vai ser considerado para a gente uma resistência. Eu falei objeto, mas poderia ser, por exemplo, a água, poderia ser o ar, né? Qualquer coisa que te oponha e que você tenha que vencê-lo, basicamente você vai precisar de uma contração de um músculo ou de um grupamento, e por aí você tem então, portanto, a nossa força muscular, que pode e deve ser desenvolvida. É fundamental. Quando a gente está falando de hipertrofia, nós estamos falando desse aumento do volume muscular, né? Muito se debate, inclusive, a questão do aumento da quantidade de músculo, mas de longa data a gente já tem quase que certeza que a maior probabilidade é que esse músculo, de fato, ele aumente de tamanho, né? O volume muscular de cada célula muscular aumenta e isso faz com que ele nos dê essa aparência, né, maior. Isso tem sido comprado aí a preço de ouro muitas vezes, porque é tão difícil consegui-la, né? De qualquer forma, a hipertrofia ela é uma consequência, ela faz parte do desenvolvimento de um trabalho, de uma necessidade que o organismo tem de ter uma maior área de seção transversa dessa fibra muscular, dessa célula muscular, para que ele seja capaz de movimentar com menos esforço quando ele precisar vencer uma resistência, como a gente já havia dito. Então, na verdade, a força é essa capacidade de contração do músculo do grupamento, enquanto a hipertrofia é o aumento do volume, né? Então, a gente poderia dizer assim, que toda vez que eu aumento a massa muscular, que eu tenho a hipertrofia, eu aumento também a minha força, ok? Porque quanto maior o músculo, também maior a força. Só que a força ela é uma variável neuromuscular, então ela não depende única e exclusivamente da hipertrofia. Portanto, eu posso ter o aumento da força sem necessariamente ter o aumento da massa muscular. Vamos falar de novo? Olha, eu aumento a massa muscular e, consequentemente, eu aumento a força. Mas nem sempre o fato de eu ter aumentado a minha força implica em eu ter aumentado a minha massa muscular. Porque eu posso, por exemplo, melhorar a questão do estímulo nervoso, do estímulo neural. Então, na medida que esses estímulos também melhorem, seja na sua velocidade, né, ou na quantidade desses estímulos, isso vai acontecendo em função das técnicas que nós vamos aprimorando e do tipo de peso que eu coloco como sobrecarga, eu posso ter o aumento da força sem necessariamente ter o aumento da massa muscular. Então, são coisas diferentes. Então, em se tratando de avaliação física, é fundamental que na entrevista, que na anamnese, você consiga discernir de fato qual é o objetivo desse sujeito, para que você não tenha necessariamente que avaliá-lo em algo que não interessa, né? Então, por exemplo, se o objetivo de um sujeito for estético, basicamente o que você está querendo ver é o aumento dessa secção transversa, ou pelo menos o aumento da circunferência do membro, né? Ou desse grupamento muscular, e não necessariamente o aumento da força. Então, são coisas diferentes, tá? Então, quando nós falamos em, por exemplo, medidas para força muscular, ou desculpa, né, testes, né, para que eu avalie a força muscular, eu preciso medir essa capacidade de contração.
E aí eu teria, se nós pensarmos em força máxima, eu poderia fazer o teste de 1 RM, né? De força submáxima, eu poderia fazer o teste de 10 RM ou qualquer outra quantidade de RM aí que já tenha sido descrito na literatura. Se eu estou falando de resistência muscular localizada, nós estamos falando, por exemplo, do teste por repetições máximas. Se eu falo de força isométrica, eu estou falando de força de hand grip, por exemplo, no caso da apreensão manual. Ou eu poderia usar um dinamômetro, né, para testar membros inferiores e tronco. Então tem uma série de possibilidades e daí você precisa então definir e entender o conceito e a classificação da força muscular. Então eu tenho uma força muscular, por exemplo, que é dinâmica, né? Essa contração será dinâmica, onde eu tenho necessariamente aí uma parte concêntrica e excêntrica do movimento, onde eu vou avaliar esse sujeito a partir do movimento, que pode ser máximo, e aí eu teria que ter um teste para a força máxima, como é o caso do RM que eu citei. Eu teria que fazer um teste, por exemplo, para potência, caso eu queira medir a força explosiva, né? Então força explosiva e potência aí como sinônimo. Eu poderia fazer o teste de resistência muscular localizada, que também é uma subdivisão da força, né? Nesse caso aí, a capacidade de executar e fazer força por muito tempo, né? Quer dizer, manter um padrão de contração por um tempo maior. Isso dentro do padrão dinâmico de força. Ou eu poderia ter o isométrico, né? Ou chamada força estática, onde a ação de contração seria isométrica, considerando aí que eu não teria a aproximação ou o afastamento das origens e inserções musculares que vai acontecer na força dinâmica. Então, esses são testes, como eu citei, testes de força muscular. Então, é isso que eu quero. Eu quero medir a potência, eu quero medir a força máxima, eu quero medir a resistência de força. É disso que a gente está falando? Legal. Tá? Se não, eu estou falando de força estática, e aí eu vou medir a capacidade, né, o tempo de contração, aí uma força estática máxima, né, que seria a quantidade máxima de força produzida sem o movimento, né, sem as ações concêntricas e excêntricas, ou eu estou falando de resistência de força estática, né, que é o tempo de permanência fazendo esse tipo de contração. Se a gente pudesse citar exemplos, talvez facilite um pouquinho. Então, quando eu falo, por exemplo, de atletas de explosão, como é o caso do sujeito que vai fazer um salto, ou esportes coletivos como vôlei, futebol, onde eu dependo eu preciso dessa contração na maior velocidade possível, executando a maior força possível, né? Aí eu teria a potência e eu preciso de testes específicos para isso. Quando eu penso no levantamento de peso, por exemplo, onde o sujeito que vai ganhar, ele vai fazer em uma única vez o maior peso levantado possível, eu estou falando de força máxima, né? Ou quando esse sujeito vai fazer durante muito tempo um determinado nível de força, e aí nós estamos medindo a resistência muscular localizada. Se a gente pensar em isometria, por exemplo, um sujeito que faz um fundo com remo, por exemplo, né? E aí ele tem um grip ali, ele precisa manter esse remo durante muito tempo. Na repetição, né, do movimento das remadas, ele precisa ter essa força o tempo todo para ele não soltar o remo, ou alguém que faz uma corrida de Fórmula 1, ou que precise segurar um volante ou um guidão durante algum tempo, no caso do motocross, por exemplo, né? E aí testes específicos para cada uma dessas coisas. Quando eu falo fora do ambiente esportivo, das modalidades, eu posso pensar que às vezes as pessoas incorram num erro, porque se o objetivo foi estético, como é o caso da hipertrofia, então não haveria necessidade desses testes de força. Então, basicamente, o que eu iria fazer seria uma medida de circunferência, para que eu veja ali em centímetros se há ou não um aumento, e uma análise da composição corporal para que a gente detecte ali se eu aumentei essa circunferência por conta de um acúmulo de gordura ou pelo aumento do volume muscular. Então, eu preciso entender a composição corporal num teste específico para isso, e depois fazer as medidas de circunferência para tentar, juntando as duas informações, detectar se esse sujeito está de fato aumentando
a massa muscular ou a gordura corporal. Evidentemente, a medida do peso corporal também. Então é isso, né? Essa análise ela é fundamental para a gente não avaliar errado ou perder um tempo avaliando algo que não haja necessidade. Legal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Não esquece de deixar aquele joinha caso tenha gostado, evidentemente. E se inscrever no canal, você vai ter acesso aí aos outros vídeos naquela ordem cronológica que a gente sempre fala. Valeu, um abraço, até a próxima!